Olá, meus queridos, paz sejam com todos, amém? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo que Deus preparou para nós, né? Estamos aqui gravando mais um vídeo aí na sequência, falando aí na mesma palavra de Lucas, capítulo 22. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos para que vocês possam pegar um pouquinho de cada vídeo, e assim o Senhor possa abrir a visão de vocês, para que vocês vejam claramente o que Ele tem usado em nossas vidas para falar com vocês, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu já vou pedir já logo no início, porque depois eu esqueço, que vocês possam compartilhar esses vídeos que vocês têm visto nós, que vocês deixem aí um joinha, um gostei para nós, e que vocês venham se inscrever no nosso canal, para que a palavra de Deus ela seja espalhada. Esse é o trabalho que Deus colocou na nossa mão, que nós venhamos compartilhar o pão que nós temos recebido, o alimento que Ele tem nos dado todo dia na nossa casa, para que vocês venham também aprender aquilo que Ele tem ensinado para nós, mais um pouco, né? E que vocês possam aí ter os olhos abertos. Amém, meus queridos? Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Lília, aqui o meu esposo, o irmão Jesus, que nós vamos aqui já iniciar com a palavra, amém? Desculpa aí. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 22, eu vou ler ali do versículo 39 em diante, diz assim: Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu vou ler até aqui, amém, meus queridos? Essa aqui é a palavra que Deus deu, né, para nós hoje. Você quer falar alguma coisa, meu marido? Dentro dessa palavra, pode falar, e depois eu dou também o meu resumo. Amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui diante, né, para falar da palavra de Deus e falar sobre a Páscoa, como nós vivemos, como nós entendemos o que é a Páscoa, irmão. A Páscoa, ela significa ter conhecimento e viver uma vida plenamente na presença de Deus. E antes nós vivíamos uma vida separado de Deus, era separado de Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo, Ele uniu a nossa vida a Ele. Nós temos uma união, nós somos ligados a Ele agora. Nós podemos orar, entrar na presença de Deus, falar com Deus, pedir a Deus aquilo que nós precisamos, pedir perdão a Deus. Isso significa o quê? A nossa salvação. E nós temos a esperança de nós conhecer a verdade, a esperança de ter uma vida ligada em Deus, ter a nossa vida na presença de Deus. Aqui ele fala, né, quando ele estava orando ali, pedindo ao Pai, né, nas horas ali do sofrimento dele, ele realmente pediu ao Pai, né, que afastasse dele, né, ali aquelas horas de sofrimento. Mas ele depois diz assim: mas não que seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Então, irmão, quando nós colocamos a nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Deus,
nós estamos dizendo a Deus: Deus, dirige a minha vida, Deus, conduze a minha vida. Nós estamos dizendo a Deus para conduzir a nossa vida. Agora, se nós viver, conhecer e não entregar a nossa vida a Deus, como que nós podemos estar unidos por Deus? Nós não estamos unidos. Nós temos que colocar a nossa vida na presença de Deus e ter a nossa união, a nossa ligação em Deus. Quando nós estamos ligados, nós oramos, nós pedimos, nós falamos com Deus e Deus ouve a nossa oração. E ali, quando eu falo ligação, quando nós falamos, passa por Jesus, que é o Filho, e vai até o Pai. E o Pai concede aquilo que nós pedimos, através de Jesus. A palavra diz que Jesus é o único mediador que há entre nós e Deus, né? Jesus é o mediador, ele está entre nós, que somos o pecador, e o Pai. Então nós falamos, tivemos a nossa comunicação com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo, ele leva ao Pai, vai até o Pai, e o Pai volta para nós, a resposta através do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte dele foi para isso, que antes nós não tínhamos essa ligação, antes nós éramos separados, o povo estava muito em pecado, estava podre o mundo, e para que isso se limpasse, Jesus tinha que vir e morrer por nós, amém? O povo naquele tempo era muito idolatra, as pessoas idolatravam qualquer coisa que tinha no mundo, né? Então, para que isso viesse abolir essa idolatria, muitas coisas do mundo, Jesus veio para que o povo conhecesse a verdade. E a verdade liberta aqueles que conhecem, né? Aquele que vê e assiste e busca esse conhecimento, ele vai se libertar. Saber que esse é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, ele é o caminho. Se nós não buscar Jesus, que é o caminho, nós não vamos chegar no céu, nós não vamos conhecer o Pai. Nós só vamos conhecer o Pai através do que? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vir, receberá. Aquele que pede, receberá. Aquele que bate, ele responderá. Abrirá. Então, irmão, esse só é um caminho. Então, Jesus morreu por isso, irmão. Às vezes, nós tomamos ali a Santa Ceia, a Páscoa, como uma religião, pessoas que antigamente, os judeus, faziam isso. Eles tinham uma religião, eles tinham um costume. Então, todos os costumes, fica ali. As pessoas não querem sair do costume, não querem buscar outro entendimento, outro conhecimento. A pessoa permanece naquilo. Não, aquilo é isso, eu não quero mudar. Irmão, quando a gente diz isso, a gente não quer conhecer Deus, ele não quer saber de Deus. A gente tem que querer mudar, a gente tem que querer conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, nos libertará. Amém? Essa diz é assim, palavra. Que uma coisa que Deus deixou assim, focada no meu coração, foi que Jesus, quando chegou ali no Monte das Oliveiras, ele falou para os discípulos ali que foi com ele, ele falou assim: olha, orem pedindo que vocês não sejam tentados. E quantas vezes, irmãos, a gente é tentado? A gente é tentado pelo inimigo. De que forma? Nós somos tentados às vezes por uma vontade, um desejo no coração errado. A gente olha para uma pessoa e a gente é tentado a começar a julgar aquela pessoa, às vezes pelas vestimentas da pessoa, às vezes pelo corte de cabelo, pelo comprimento do cabelo, pela cor da roupa. A gente é tentado a fazer coisas que não devemos fazer. A gente é tentado pelo inimigo a não obedecer, a não fazer aquilo que Deus ele quer que a gente faça. Como eu falei no outro vídeo que eu gravei também falando nessa mesma palavra sobre a Páscoa, ali eu lembro que eu fui assim, eu era de um ministério, tinha me convertido há pouco tempo e assim, só o meu ministério que ia ser salvo, Eu era sacristã, assim, bem mente fechada, Mente fechada, exatamente, eu não sabia a palavra, era essa, mente fechada.
E eu fui com a minha cunhada, só para agradar a minha cunhada, fui na igreja, no ministério que ela frequentava, né? Era um ministério na frente da casa dela. Fui no domingo visitar, ela me levou na igreja. E depois saí da casa da minha cunhada. E eu tô falando isso aqui, eu não sei se os pastores, os povo que me conhecia lá, chegar a ver esse vídeo, eu peço perdão para vocês. Mas na época foi assim mesmo que eu fiz. Eu passei com meu marido, assim que eu saí da casa do meu irmão, da minha cunhada, eu falei pro meu marido: você tá vendo essa igrejinha aí? Era uma igrejinha pequena, ficava na rua da minha cunhada. Ele falou: tô. Eu falei assim: nunca mais eu piso aí. E aí eu falei assim: você tá vendo aquele pastor lá? Ele falou: tô. Ele falou assim, eu falei dessa maneira pro meu marido: aquele homem nunca vai pôr a mão na minha cabeça para orar para mim. E ali eu fui embora, irmãos. E eu vou falar para vocês, rolou muita água debaixo da ponte, passou um bocado de tempo, mas foi lá naquela igrejinha lá que Deus me levou, a mim e a minha família. Foi naquela igrejinha, através da mão daquele homem, que eu falei que nunca oraria na minha cabeça, com imposição de mãos, meus queridos. Foi aquele lugar, aquele servo de Deus que Deus usou para me curar de uma enfermidade terrível. Então eu vou falar para vocês assim, quando nós falamos Senhor, todo dia de manhã a gente ora. Aliás, eu tenho orado à meia-noite, né? Entregando as primícias do dia na mão do Senhor. Então a gente geralmente ora à meia-noite, eu, meu marido, nosso filho. E aí eu falo assim: Senhor, eu entrego a direção do nosso dia nas tuas mãos. Eu entrego nossa vida nas tuas mãos. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, o teu querer. Vocês viram aqui a oração que o Senhor Jesus, ele fez, né? Quando ele se ajoelhou e ele falou: Pai, se queres. Ele não falou: Pai, parou, hein? Quero saber desse sacrifício aqui não. Nossa, o sofrimento aqui vai me matar. E de fato ia matar, né? Mas ele falou assim: se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porque Jesus sabia, gente, o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia sofrer. E ali ele falou assim: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Né? É a mesma coisa quando você... Né? É a mesma... E você vê, a minha oração de todos os dias é: Senhor, eu entrego minha vida, minha família em tuas mãos. Eu entrego meu dia, meu caminho nas tuas mãos. Que em tudo seja o Senhor à nossa frente e tudo seja feita a tua vontade. Né? Então essa é a nossa oração matinal. Eu comecei num propósito já há um tempo, de orar à meia-noite ao meio-dia. Então 10 para meia-noite nós estamos orando e 10 para meio-dia também eu já estou orando. E fora isso, a gente tem o nosso devocional pela manhã, leitura da palavra, a gente esmiuça ali a palavra do Senhor e pede a Deus, né? Sabedoria, né? Sim, pede para o Espírito Santo ali revelar o que Deus tem dentro daquela palavra, né? O que Deus está falando para nós, né, para a nossa vida dentro dessa palavra. E a gente já pede: Senhor, se é de ti essa palavra, se o Senhor quer que nós fazemos o nosso vídeo ali, né, dentro dessa palavra, nos revela, que o teu Espírito Santo venha falar por nós. Então assim, nós entregamos tudo, é tudo nas mãos do Senhor. E aí depois você vai lá assim, você fala assim: opa, aqui não vou não, aqui eu não quero. E aí assim Deus fez quando trouxe nós para cá. Deus falou assim: ô irmã, minha filha, minha filha, você lembra lá, naquele lugar, naquela igrejinha, com aquele meu servo, você também não queria ir. Você disse que nunca mais pisaria lá, mas não foi lá que eu te dei uma grande vitória? Nossa, aquilo doeu no mais profundo da minha alma. Porque ali, meus irmãos, vou falar para você, a gente esquece, né, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz, e a gente esquece principalmente o que Deus faz por nós. Que a gente fala, né, e depois... E o que Deus faz por nós.
Eu não estava nem lembrando daquele testemunho, e é um testemunho fortíssimo, grande. O dia que Deus permitiu, eu vou contar para vocês. E eu vou falar assim, olha, Deus falou assim, então, não foi lá que eu te dei uma grande vitória? Eu falei, foi, Senhor, foi lá. E ali eu já estava chorando, de joelhos na minha cama, lá no meu quarto, chorando. E eu falei, Senhor, me perdoa. Ele falou, então, é aqui, nessa cidade, que eu vou abençoar você e a tua casa. Eu vou falar para vocês, irmãos, daquele tempo para cá eu comecei a orar pela cidade. Eu comecei a buscar em Deus, pelos governantes da cidade, por tudo. Deus, todos que governam pede, essa cidade, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja à frente de tudo e de todos, né? Dos profissionais da saúde, das escolas, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar essa cidade, que o Senhor venha colocar tudo que nós precisamos aqui nessa cidade. Olha, meus irmãos, eu vou falar para vocês, assim, eu parei de enxergar os defeitos da cidade, comecei a sentir coisas boas, coisas bonitas. Boa, né? Eu comecei a me sentir em casa, eu comecei a me sentir feliz, não é, bem? Com certeza. Né? Quando a gente está cego espiritual, a gente começa a enxergar coisa ruim. É isso que meu marido estava falando ali, né? A gente fica cego espiritualmente. A gente só vê defeito nos outros. Porque o nosso querer, né? o nosso querer, a nossa vontade nos cega espiritualmente. O desejo da nossa carne não é o desejo de Deus, meus queridos. Então, irmãos, irmãs, olha, presta atenção. Cada passo que você for dar, eu falo, Senhor, cada passo que eu der, que seja no teu caminho. Na tua vontade. Que seja na tua direção. Não me deixa dar nenhum passo errado. E eu vou falar para vocês, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida. Deus tem livrado a gente muito de muita coisa assim ruim que era para acontecer para nós e não aconteceu. Por quê? Porque eu peço para Ele guiar cada um dos nossos passos, né, bem? Que a gente começa a olhar só para o defeito das coisas, né? O defeito. Só para os erros. Só para os erros. E nós não olhamos para dentro de nós, que nós já estamos sendo errados, se nós já estamos olhando defeitos hoje. Eu já estou errando de falar mal daquela pessoa, ou falar mal do sistema da cidade, falar mal disso, falar mal daquilo, porque eu já estou errando, eu já estou pecando de fazer esse levantamento falso contra as pessoas, irmão. Então, pare com isso, pare de olhar o defeito das pessoas, olhe para você mesmo, pede a Deus, Deus abençoa ele, abençoa aquele irmão, abençoa fulano, começa a fazer de forma diferente, né? Olha como Deus disse aqui nessa palavra, né? Ele falou assim, Jesus disse assim, ai daquele que me trair, ai daquele que me trair, ai daquele. Então a palavra de Deus está dizendo, ai daquele que me trair. Ele está dizendo, Pedro, você me traiu, falou isso aqui, não, ai daquele que me traiu, está generalizando todas as coisas. Então tudo que eu fizer, eu estou traindo Jesus, eu estou traindo, sou contra a vontade de Deus. E se nós estamos agindo dessa forma, nós estamos contra a vontade de Deus, eu estou traindo Jesus. Se a gente pede para Deus, cuida de nós, guia nossos passos, faz a tua vontade, então, meus irmãos, aconteça o que acontecer, receba, aceite e agradeça a Deus. É a vontade dele. Foi assim que ele permitiu que acontecesse. Foi assim que ele permitiu e quis. Então, assim, aceite, agradeça a Deus. E lá na frente, Deus vai mostrar para você o porquê daquilo, o porquê da situação. E se ele não mostrar, meus irmãos, o mais importante em tudo que nós estamos falando aqui para vocês, Jesus está voltando e eu quero ir para a glória. E eu creio que cada um de vocês está assistindo esse vídeo, vocês também querem estar juntos
todos nós na glória, com Cristo Jesus, com Deus, nosso Pai, com o Espírito Santo, adorando e louvando a Deus. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo também por aqui. Também ficou um pouquinho longo, mas assim... Permissão de Deus. É permissão de Deus. Tudo é propósito de Deus. Amém? Não esqueça de deixar o joinha para nós. Não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever. Amém, amados? Você não está fazendo nada para mim, nem por irmão Jesus, mas você está fazendo para Deus. Divulga a palavra do Senhor. Divulga o alimento que você está recebendo através da nossa vida. E de vida, compartilhe com outras pessoas. Amém? Deus seja louvado. Até o próximo vídeo.